O maior segredo da amarração amorosa que ninguém fala e ninguém quer que você, que está me assistindo aqui nesse momento, saiba. Pessoal, quando você faz, no caso, um trabalho de amarração amorosa, muitas das vezes, basicamente, quase no caso, né, todos os dirigentes que vão fazer, né, aquele trabalho ali para você, muitos falam para você assim, olha, eu trabalho, no caso, com uma amarração, no caso, de 7 anos. Trabalho, no caso, com uma amarração de 14 anos. Né? Eu trabalho com uma amarração amorosa de 21 anos, amarração amorosa definitiva, amarração amorosa casamenteira, amarração amorosa, no caso, enfim, né? Seja lá, no caso, qual for, né, a amarração amorosa. Muitos dirigentes, quando vão fazer um trabalho ali para você, muitos, na verdade, vêm com promessas, né? Promessas ali que depois, no caso, você acaba se perguntando, né, se aquilo ali, de fato, no caso, é verdade. Como, por exemplo, falar que uma amarração amorosa, ela é ali 100% garantida de resultado positivo. Né? Então, muitos acabam ali dizendo para você, né, seja por meio de uma consulta que o cara ali fale para você, seja por um meio direto, onde o cara nem ao menos faça ali, né, uma mísera de uma consulta ali para você, porque no caso, quando você vai fazer um trabalho, é interessante, né, claro que você passe ali pelaquela consulta, para que você, né, obviamente ali veja os caminhos, mas muitos, no caso, têm medo de surgir ali na consulta que o amor dela não volta mais, que não adianta fazer o trabalho porque para ela, no caso, não vai funcionar o trabalho, enfim, então muitos, no caso, optam por não querer fazer a consulta e querer, no caso, partir, né, para o trabalho direto. Esses aí acabam se lascando. Né? Quem não passa por consulta, realmente, no caso ali, muitas das vezes o cara acaba ali se ferrando porque vai fazer um trabalho que não vai, né, funcionar. Mas é o seguinte, quando você vai, no caso, né, à busca ali de um dirigente, né, quando você acha um cara ali na internet, muitos, seja aqui no YouTube, seja nas plataformas vizinhas, enfim, o cara, no caso, vai dizer para você que a amarração ali, no caso, pela qual ele faz, é 100% garantida de resultado positivo, que o trabalho realmente para você vai acabar dando certo, enfim. Cara, e o segredo da amarração amorosa, né, quando você vai buscar, no caso, né, uma amarração amorosa, mas também entra por qualquer tipo de trabalho também, não é só a amarração. Nenhum ritual que você vai pagar, ele é 100% garantido de resultado. Porque sim, muitas pessoas quando vão pagar um trabalho de magia, isso daí eu falo, no caso, por experiência também, que todo dia é a mesma coisa, porque todo dia é a mesma coisa. As pessoas têm na cabeça que ela não está pagando um trabalho espiritual. As pessoas têm na cabeça que elas estão comprando o amor dela de volta. E o tempo para que o amor dela, no caso, venha para ela é 3 horas, 6 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias, sabe, assim... Eu, basicamente, não entendo o que as pessoas têm na cabeça quando vão pagar algum tipo de trabalho espiritual, não somente, no caso, a amarração amorosa. A pessoa, ela quer, basicamente, 100% de garantia que o amor dela vai acabar voltando. E é aí que a pessoa acaba ali se ferrando, porque muitas das vezes aquele indivíduo ou aquela indivídua vai acabar caindo com pessoas que realmente vão dizer para ela que o caso dela é 100% garantido. Entendeu? Ah, não. Porque também tem muitos magistas que ele já fala para o cliente assim, não, o meu trabalho é garantido. O meu trabalho é garantido, o meu trabalho não tem erros, o meu trabalho é 100% de garantia. Veja aqui os resultados que eu tive em 12 horas, em 3 horas, em 6 horas, em 24 horas, em 3 dias. Cara, eu também tenho resultados desse tipo, muitos até. Não vou falar para vocês que são pouco, não. Eu tenho bastante resultados que são e que foram, no caso, resultados ali de horas, de 2 dias, 3 dias. Só que assim, para eu ter esses prints, no caso, de horas e de 2 dias, e 3 dias, e 7 dias,
Cara, quantos e quantos clientes, no caso, que eu fiz trabalhos e que levaram ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Teve um cara esse dia atrás que me mandou mensagem que falou que ele teve resultado, que ele fez o trabalho comigo, no caso, há 1 ano atrás. Entendeu? E o trabalho, no caso, veio dar certo hoje. Só que, claro, né, que por um lado também eu entendo que foi a espiritualidade trabalhando, mas eu sei que também, por um lado, foi o próprio destino também que acabou, né, ajudando ali o cliente a obter esse resultado em 1 ano. Então, assim, vocês têm que ver, muitos de vocês que têm na cabeça que vocês estão comprando um trabalho de magia, que você não está comprando o seu amor de volta. E, claro, você também não está comprando um ritual de magia. Porque assim, você no caso que está pagando um trabalho de magia, você no caso está fazendo o quê? Você basicamente está contratando no caso a ajuda de um dirigente espiritual para que ele no caso venha estar fazendo o trabalho ali para você. Porque nós no caso, basicamente que nem eu no meu caso, né? Eu sou médium de berço. Então, ou seja, eu já estou dentro de um terreiro basicamente há mais de 20 anos. Então, ou seja, eu basicamente nasci dentro de um terreiro, né? Então eu já comecei cedo para ir para o terreiro. Então assim, bicho, quando você vai fazer um trabalho de magia, você tem que entender que aquele cara que ele está te ajudando, ele não é um deus. O cara basicamente ele é adepto e ele é fiel e crédulo à religião dele. Então, ou seja, é a mesma coisa que você vai, por exemplo, numa igreja e você quer uma ajuda, no caso de Deus, ali para você, porque você está com problemas, basicamente ali na sua vida amorosa, porque você está separando do seu marido, enfim. O pastor daquela igreja vai olhar para você e vai perguntar, você tem fé que o teu casamento será restituído? Então, ou seja, se você falar para aquele dirigente, sim, eu tenho fé que o meu casamento será restituído, então aquele pastor vai colocar a mão sobre sua cabeça e ele vai fazer uma oração ali para você. Então, ou seja, a fé de quem que está sendo utilizada? É a fé do pastor ou é a fé tua? Entendeu? Então, ou seja, o pastor, ele está dentro da igreja porque ele é um intermediário entre os homens e Deus. Nós que somos dirigentes de um terreiro, nós somos intermediários entre a espiritualidade, no modo geral, seja de Deus, seja do próprio demônio, seja das entidades, seja dos daimos, que são os outros demônios, seja dos caboclos, dos boiadeiros, dos cangaceiros, dos marinheiros, dos mirins, de Cosme e Damião, dos santos católicos, enfim. Nós somos, no caso, as pessoas que nós somos intermediários. Nós também somos pessoas, no caso, de carne. Então, ou seja, nós também somos igual a vocês. A diferença é que nós estamos ali todo santo dia, de segunda a domingo, trabalhando para você, para tentar, no caso, lhe ajudar. Mas a gente também fica doente, a gente também tem problemas, a gente também tem contas para pagar, a gente também come, a gente também dorme, a gente também vai no banheiro, enfim. Nós não somos pessoas de outro mundo, nós somos seres humanos igual a vocês. A diferença é que a gente dedica toda uma vida a ajudar, no caso, as pessoas. Tá pagando? Tá pagando, mas eu também não sou obrigado a fazer nada de graça para você que está me assistindo. Você não concorda comigo? Então, ou seja, eu estou pegando um problema que não é meu, é teu. Então, ou seja, é você que está sem emprego, é você que está precisando de um descarrego, é você que está passando por problemas amorosos, é você. Então, ou seja, é você. Eu não tenho nada a ver ali com o seu problema. Então, ou seja, quando você paga uma consulta, que é onde, no caso, nós vamos ter o nosso ali vínculo, né, começo de vínculo ali, eu vou ver na consulta se vai dar, no caso, para mim fazer um trabalho espiritual para você ou não. O que as pessoas não entendem é que aquele magista, no caso, que ele está te ajudando, ele não é o teu funcionário ou o teu empregado, que você pode falar com aquele magista como você quiser, você trata aquele magista como você quiser, não é assim que funciona. A gente também tem vida, a gente também gosta de passear, a gente também gosta de sair, a gente também gosta de fazer as coisas. Então, ou seja, eu basicamente, se a pessoa falta com respeito comigo, para mim é uma vez só. Então, ou seja, eu não sou obrigado a aguentar clientes desaforados, clientes, no caso, que imagina que a gente é empregado deles, clientes que querem jogar a culpa para cima de nós. Né? Ah, o meu trabalho está demorando, a culpa é tua. Ah, porque o meu trabalho tá com muitos dias e não aconteceu nada, a culpa é tua. Ah, porque o meu trabalho não está funcionando, a culpa é tua. Então, ou seja, tudo no caso a culpa é nossa, e não. É a mesma coisa que você está passando por um problema na tua vida, por exemplo, e você é dizimista dentro de uma igreja, e você falar, ah, não, pastor, a culpa é tua,
porque eu perdi o meu emprego, porque a culpa é tua. Eu não consegui o emprego que eu quero, porque a culpa é tua. Você fez uma oração para Deus, e Deus, no caso, não restituiu o meu casamento, a culpa é tua. Entendeu? Então, ou seja, é a mesma coisa. A encheção de saco, no caso, é a mesma coisa. Muda somente o quê? A religião. Então, a diferença, claro, que nós que somos magistas, a gente não tem um salário, por exemplo, igual um pastor tem, que ele, no caso, ele pode estar aturando, no caso, os fiéis que estão ali, para que ele não perca os dizimistas que frequentam, no caso, a igreja dele. Então, é por isso que muitos pastores, no caso, frequentam a casa dos fiéis e tudo mais. A diferença, no caso, é que, né, que a gente, né, muitas das vezes, que nem eu, pelo menos, né, eu não vou na casa dos que pagaram um trabalho espiritual para saber como é que o cara tá. Porque imagine, eu vou lá na casa de uma pessoa que pagou uma ração amorosa para mim, por exemplo, e a pessoa, no caso, tá lá com o marido dela, no caso, e eu chego lá e falo, daí, como é que tá a tua ração? Entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas são ignorantes. Então, ou seja, a pessoa foi lá, pagou um valor simbólico, no caso, de um trabalho, que aquilo ali, né, tem que ser, no caso, convertido em materiais. E a pessoa, no caso, entende que ela pode, no caso, estar falando com a gente da maneira, no caso, que ela quiser, porque ela, no caso, pagou um trabalho de magia. Então, ou seja, muitas pessoas também imaginam que a pessoa ela está dando dinheiro para a gente. Muitas pessoas, no caso, imaginam que aquele valor do trabalho, o ritual vai ficar para nós que somos magistas. Então, ou seja, é nós que vamos comer a farinha, é nós que vamos comer a galinha, ou, enfim, um boi que vá na macumba, que é uma cabra, um cabrito. A pessoa imagina assim, não. A oferenda, no caso, é do magista. O magista ele não vai despachar, por exemplo, aquele ritual, ele vai comer aquela magia. Né? Aquele alguidar ali que está ali, ele vai guardar para ele, para guardar de recordação, no caso. Ele não vai despachar aquele alguidar, aquela farinha, enfim. Então, ou seja, o segredo da amarração amorosa é o seguinte: para você poder, né, para começar, no caso, para você poder começar a obter resultados ali no teu ritual de magia, você basicamente precisa claramente estar cumprindo ali os preceitos que aquele magista ele passa para você, né, claramente. Então, ou seja, quando você cumpre, no caso, os preceitos, você fez a tua parte, né, você fez, no caso, o que precisava fazer. Eu, que sou magista, eu fiz a minha parte a partir do momento que eu fiz, no caso, o teu trabalho. Depois, quem tem que dar os resultados para você e quem vai dar o resultado para você são as entidades. Agora, eu basicamente não tenho a obrigação de estar fazendo consulta para cliente todo santo dia. Tem cliente, no caso, que me manda mensagem todo dia enchendo meu saco. Então, ou seja, tem cliente que eu basicamente acabo sendo grosseiro, muitas das vezes com o próprio cliente também, porque o cara me manda mensagem todo dia querendo consulta, querendo saber como é que está o trabalho dele todo dia. Não tem isso. Quando você paga um trabalho de magia, você tem que esperar ali pelo menos uns 15 dias, no caso, para você fazer ali o primeiro acompanhamento. Então, ou seja, aquele primeiro acompanhamento teu tá andando, tá tudo certinho, vocês estão trabalhando bonitinho, beleza. Então agora, no caso, parte para a segunda etapa, que é você aguardar pelo menos ali mais uns 15 dias e você fazer, no caso, o teu acompanhamento ali com o teu dirigente novamente. Então, ou seja, não existe, no caso, você querer fazer consulta todo dia e querer que as entidades passem como é que está o teu trabalho todo dia. Então, assim, tem pessoas que imaginam que pagaram o trabalho para a gente e a gente todo dia tem que entrar em contato com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Então, assim, você, quando paga um ritual de magia, você tem que entender que o teu magista, ele também tem vida. O magista também vai no mercado, pelo menos eu também vou no mercado, eu também vou no açougue, eu não fico em volta, no caso, do alguidar de macumba ou na mesa do tarô toda hora. Então, ou seja, eu também tenho vida, eu também tenho filha, eu também tenho esposa, então, ou seja, eu também tenho que cumprir o meu papel, por exemplo, de homem da casa. Então, ou seja, imagine se eu dedicar 24 horas da minha vida para ficar, no caso, dentro de um terreiro. Eu não tenho vida. Então imagine se for para mim ficar, por exemplo, 24 horas em cima de um celular, por exemplo. Entendeu? Então, ou seja, eu basicamente tenho vida. Os outros magistas, não sei. Mas eu, no caso, eu tenho vida. Então, ou seja, quando você paga um trabalho,
você deixa, no caso, que a espiritualidade trabalhe para você, cuida da tua ansiedade, cuida, no caso, do teu psicológico e deixa, no caso, que aquele trabalho ele venha a correr. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, no caso, do vídeo, entendido, no caso, a mensagem e, né, sabido claramente que o segredo, no caso, da amarração amorosa é você manter a calma, você manter a paciência, você esperar e você confiar nas entidades. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!